Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Creio que todos aqui já me conhecem. Vamos então para o mais importante desta noite, que é a palavra do Senhor, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. É a primeira carta paulina. Vem logo depois de Atos dos Apóstolos, vem logo depois da vinda do Espírito Santo, do derramamento de Pentecostes. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Enquanto você procura, nós vamos nos situar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 3, vai dizer que depois de uma grande discussão que aconteceu, Paulo reuniu os discípulos, os 70 discípulos, exortou aqueles discípulos e mandou eles se postar. Agora vocês caminham, vai cada um para o teu lado, vai cada um evangelizar aonde você tem que ir. E aí diz que Paulo seguiu para a Grécia e ficou 3 meses na Grécia. Durante este tempo, que foi por volta do ano 57 depois de Cristo, Paulo estava lá na Grécia. Muito provavelmente ele estava em Corinto. Então ele estava lá na cidade de Corinto, que ficava na Grécia, e lá naquela cidade, durante esses 3 meses, ele escreveu a carta à comunidade dos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos, irmãos, talvez ela seja a carta mais importante para nós cristãos. Talvez a carta de São Paulo aos Romanos seja para nós a carta mais preciosa que Paulo já escreveu. É considerada pela igreja a carta de maior riqueza apostólica. A carta de São Paulo aos Romanos é dividida em 5 partes. Nós vamos hoje ler um pedaço do capítulo 8, que vai falar, acho que é da terceira parte, se eu não me engano, que vai falar para nós o tema da pregação de hoje. Esta parte da carta de São Paulo vai falar sobre a transformação pelo poder do Espírito Santo. A transformação que Deus é capaz de fazer na vida do homem pelo poder do Espírito Santo. A transformação que Deus é capaz de executar, de efetivar, de concretizar na vida de qualquer ser humano através do Espírito Santo. Olha para o irmão do lado e fala assim: você vive no Espírito? Pergunta para ele: você vive no Espírito? Você vive no Espírito? Pergunta para ele assim então: e o Espírito vive em você? E o Espírito vive em você? Nós vamos entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite, através desta carta de São Paulo. Hoje São Paulo não diz para os humanos, hoje São Paulo diz para a comunidade do Sagrado Coração de Jesus. Hoje São Paulo vai dizer para o grupo de oração São Miguel Arcanjo. Hoje São Paulo vai dizer para nós que nós temos que viver e buscar uma transformação plena do Espírito Santo na nossa vida. Capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Quando a gente vê na língua portuguesa esta vírgula, esta pausa, de agora em diante, pois, quer dizer assim: de agora em diante, presta atenção, de agora em diante é agora. Você está entendendo? De agora em diante, pois, ou seja, meu irmão, minha irmã, de agora em diante, presta atenção. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Versículo
2: a lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Ou seja, Paulo vai dizer aos romanos: nós já não estamos mais no pecado, já não há condenação para quem está em Jesus. A lei da vida, a lei do Espírito Santo me libertou, diz Paulo. Eu fui liberto do pecado, eu fui liberto da lei do pecado, aquela lei dos homens que me condenava de toda impureza, porque eu persegui cristão, porque eu prendi, porque eu açoitei, porque eu arrastei os cristãos com o meu cavalo. A lei dos homens que queria me condenar, para mim já não tem mais valor, porque a lei de Deus, o Espírito Santo, me libertou da minha vida de pecado. É isso que o Senhor veio nos dizer esta noite: estamos libertos da vida de pecado. Versículo 3: o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Irmão, tem dois trechos aí nessa primeira parte do versículo 3. O que era impossível, Deus fez. Como que Deus fez então o impossível? Como é que Deus fez eu, sendo pecador, sair da vida de pecado e voltar para uma vida de santidade, voltar para uma vida de busca plena do Espírito Santo, de busca plena de Deus, de busca plena do céu? Como é que eu, sendo pecador, pude então voltar para os braços de Deus? Porque Deus fez o impossível, enviando, por causa do pecado, o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne. Presta atenção, irmãos, como é rica a palavra de Deus, como é maravilhosa a palavra de Deus. Enviando por causa do pecado, o pecado está na carne ou no Espírito? Na carne ou no Espírito? Na carne. Enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Era igual? Não, era semelhante. Ou seja, a carne podia até ser muito parecida, a carne podia até ser igual, mas o Espírito que estava dentro fez com que aquela carne não habitasse no pecado. A carne é do pecado, mas o Espírito vem de Deus. Deus quis mostrar para o homem que o homem é capaz de viver no Espírito Santo e superar o pecado, mesmo vivendo aqui neste mundo. Mesmo nós tendo saído do céu, mesmo o Senhor tendo nos concedido, nos enviando para viver neste mundo, onde o príncipe das trevas, não vou dizer que reina, mas onde o príncipe das trevas vive e leva muitos e muitos irmãos para a condenação do inferno. O Senhor diz assim que pela carne, Ele manda o Filho, numa carne semelhante, para mostrar para nós que somos incrédulos, homens de pouca fé, que é possível ser santo vivendo aqui. Versículo 4: a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, primeiro São Paulo vai dizer que éramos condenados pelo pecado. Lá em Gênesis 3 vai dizer que Adão e Eva comeram lá da bendita da maçã, do fruto da árvore que não podia comer do bendito, e aí eles foram expulsos do paraíso. Gênesis 3, 23, o Senhor os expulsou do paraíso. Não contente, ainda colocou um anjo de cada lado para guardar a porta, falou: cuida, precisam entrar de novo, eles não podem entrar. Gênesis 6 vai narrar que Deus se arrepende de ter feito o homem. Eu vejo tanta maldade no coração do homem que me arrependo de ter feito o homem. Eu vou aniquilar com o homem na face da terra, me arrependo de ter criado esse homem. Eu vou exterminar com o homem, com os pássaros, com as aves, com tudo que fiz, porque eu me arrependo. Mas Deus vem Noé uma segunda chance, Deus vem Noé uma esperança. Olha para o irmão do lado e fala assim: tem esperança para você ainda. Glória a Deus.
E aí Deus começa a dizer para o povo: eu vou restituir a minha aliança com você, povo. Eu vou voltar a ter uma aliança com você. E vem Abraão, aquele homem que teve fé no Senhor, que acreditou em que Deus fez uma aliança e disse: pela tua fé, Abraão, eu salvarei a tua descendência. E nós, irmãos, pela nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor restabelece uma aliança conosco. Ele vai dizer assim: que pela lei da vida, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde está então a lei que vai dizer que eu tenho que viver pelo Espírito e não pela carne? Onde é que está escrito então que eu já não sou mais pecador, que eu não tenho mais que habitar no pecado? João 3,16: com efeito, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe, irmãos? O Senhor manda para nós o seu único Filho. Vai dizer a palavra: Deus não enviou o seu Filho para ser condenado pelo mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós fomos salvos pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo isso, sim ou não? Por isso o início do capítulo 8 vai dizer: de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque Jesus veio nos salvar. Versículo 5 vai dizer assim: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne, ou seja, aquilo que a carne deseja, é a morte, enquanto a aspiração do Espírito, aquilo que o Espírito deseja, é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem pode. Preste atenção nisso. A carne não se submete à lei de Deus e nem pode. Ou seja, a minha carne não é por pecado. E se minha carne é pecado, como é que ela pode se submeter à lei de Deus? São Paulo vai dizer: não pode. O Espírito sim, mas a carne não. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Agora o chicote começa a estralar, irmãos. Essa palavra pode nos trazer duas reações. Ou a gente foge da igreja e volta a viver no mundo, ou a gente busca uma conversão plena, uma vida plena do Espírito Santo a cada dia da nossa vida. Vós, porém, versículo 9: não viveis segundo a carne, mas segundo o... Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o... Se realmente o Espírito de Deus habita em nós. Olha o que São Paulo vai dizer: vocês não vivem mais segundo a carne, vocês vivem segundo o Espírito. Se é que o Espírito habita em vocês. Irmão, ele vai dizer para mim assim: você vive, Marcelo, segundo o Espírito Santo, mas não mais segundo a carne. Se é que o Espírito Santo está em você, será que as suas atitudes têm demonstrado uma vida no Espírito? Ou será que as suas atitudes têm demonstrado uma vida na carne? Será que você tem aspirado as coisas do Espírito? Ou você tem aspirado as coisas da carne? Eu tenho vivido segundo aquilo que Deus quer para mim? Ou eu tenho vivido segundo aquilo que a carne quer para mim? Aquilo que me leva à morte, que me leva ao pecado, que me leva à destruição e à condenação do inferno? Já não vive na carne, Marcelo, porque você se batizou, porque você crismou, porque você está na igreja, porque você toca, porque você canta, porque você prega. Se é que o Espírito está em você, então tudo que você faz é pelo próprio Espírito ou pela própria carne? São Paulo vai exortar essa comunidade dizendo: será que vocês estão vendo no Espírito? Eu vou mostrar para vocês o que é estar no Espírito então. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele, não é de Cristo. Eu acho que sou de Cristo e não vivo no Cristo, eu vivo na carne. Eu não sou de Cristo, eu sou do capeta, eu sou do inferno. Versículo 10: ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto para o pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Presta atenção: se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto para o pecado. Seu corpo está morto para o pecado?
Irmão, se o nosso corpo está morto para o pecado, as coisas do mundo que estão lá fora não podem mais chamar a nossa atenção, não podem ser para nós motivo de alegria. O único motivo de alegria para quem vive em Jesus Cristo é o próprio Cristo, é a salvação, é o céu. Se o nosso coração ainda deseja as festas mundanas, se o nosso coração ainda deseja as coisas seculares, se o nosso coração ainda deseja a fornicação, sexo antes do casamento, se o nosso coração ainda deseja assistir às coisas que não nos convêm, que nos levam a pensamentos de pecado, não estamos vivendo no Espírito, estamos vivendo na carne. São Paulo vai dizer: será que está mesmo no Espírito? Meu irmão, se você vive na tristeza, você está na carne, você não está no Espírito. Deus não te constituiu para ser triste. Você não pode ser um cristão, você tem que ser um cristão. Se você vive triste, você não está no Espírito, você está na carne. Ah, Marcelo, nem todo mundo está no dia bom, meu irmão, eu sei. Imagina se Jesus falasse assim: hoje eu não estou no dia bom, vou morrer com uma idade, deixa eu condenar, mas termina que o mundo aí acaba de uma vez. Para quem vive em Cristo, para quem vive no Espírito Santo, não tem dia ruim. Tem dia de luta e dia de ressurreição. Tem dia de conversão. Tem dia de louvar a Deus em todas as coisas. Irmão, se você se distancia do Senhor, você não está no Espírito. Se você ficar longe do Senhor, você não está no Espírito. Se você aspira, desculpa o que eu vou dizer, mas se você aspira a sentar no último banco da igreja, você não está buscando ficar próximo do Senhor. Uma vez que o Senhor nos chamou para estar próximos dEle, Ele nos disse: já não nos chamo de irmãos, nos chamo de amigos. Não te chamo de servo, te chamo de amigo. O amigo conhece a vontade do outro amigo. O servo não, ele só faz aquilo que ele manda. Quando o dono manda, o servo faz. Mas o amigo conhece o que vai acontecer. Se nós nos colocamos na presença de Deus como coitadinhos, se nós nos colocamos na presença de Deus como aquele que precisa ser reconstruído todo dia, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, porque eu sou coitadinho, meu irmão, eu não estou vivendo no Espírito, eu estou vivendo na carne, porque é a carne que me faz chegar aqui com cara de pecador, fedendo que nem pecador. O pecado nos faz feder, faz exalar um odor de pecado, de enxofre, um odor do inferno. Isso nos faz nos colocar na presença do Senhor, não como quem quer se humilhar para Deus, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, não, mas com vergonha. Meu irmão, quero dizer para você: se você entra na igreja com vergonha de olhar para o Senhor na cruz, ou no sacrário, ou na Eucaristia, você está vivendo na carne, você não está vivendo no Espírito. Se você entra dentro da igreja olhando para a cruz, olhando para o sacrário, olhando para a Eucaristia, como quem quer adorar e reconhecer que aquele é muito maior do que você está no Espírito. Mas se o sentimento do teu coração quando você entra na igreja é a vergonha, irmão, sinto muito, você está vivendo na carne e ainda te falta uma conversão, te falta viver pelo Espírito e aspirar as coisas do Espírito. Se a tua vida não tem paz, se você não está em paz consigo mesmo, se você não está em paz com as coisas que estão dentro de você, se você não tem perdão no teu coração, se você não tem dentro do teu coração uma paz plena, você não está no Espírito. A palavra vai dizer: os que vivem no Espírito aspiram as coisas do Espírito, desejam aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito, e o que é de Deus, o que é do Espírito é a vida e a paz. Se você vive o tempo todo dizendo: Senhor, eu estou morto, o pecado me condena, me aprisiona, ele me acorrenta, meu irmão, você está na carne, você não está no Espírito. Se nada te traz paz na vida, você está na carne, você não está no Espírito. Se é que estás no Espírito Santo. Quando eu vi essa palavra, eu falei: meu Deus do céu, isso é uma palavra de condenação. O Senhor vai dizer: não é uma palavra de condenação. Versículo 11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Versículo 7 vai dizer: pois a carne não se submete à lei de
pode. Mas se você viver no Espírito Santo, o Espírito que habita dentro de você, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Aí o Senhor está falando daqui, ó, é da carne e do sangue. Ele está falando que isso aqui pode ser santo também. Se Deus fez Jesus vir ao mundo numa carne semelhante à minha, que sou pecador, e fez por Jesus Cristo a salvação minha do pecado, Ele disse: pela carne, eu fui homem como você foi homem, Marcelo, eu fui homem como você é homem, humano como você é humano, e eu sou santo. Eu fui capaz de superar o pecado, eu fui capaz de negar o diabo na tentação, eu fui capaz de dizer: eu sou de convívio homem, mas da palavra de Deus, eu fui capaz de dizer que pela ação do Espírito Santo é possível ser santo. Dá para ser santo se você vive no Espírito. O Senhor vai fazer também da tua carne, do seu corpo mortal, meu irmão, um corpo de vida, um corpo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, Ele, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. É uma explicação de por que existem tantos corpos incorruptos na igreja, tantos santos que já morreram há centenas de anos e o corpo está lá intacto, porque vivia no Espírito Santo. O corpo de São Pio ficou exumado, intacto, porque vivia no Espírito Santo, até os seus corpos mortais teram vida. Santa Catarina de Sena, um corpo intacto, porque vivia no Espírito Santo. Meu irmão, quer viver no Espírito Santo? Não pode ter desejo da carne no teu coração. Eu sei que é difícil e eu posso dizer para você, talvez mais do que todo mundo aqui nessa igreja, eu sou pecador. E como é difícil lutar contra o pecado. Mas sabe quando você está no Espírito Santo? Quando o desejo do pecado não é maior do que o próprio Espírito, quando o desejo do pecado nos faz olhar para a cruz e falar: não, ali tem salvação, ali tem vida até na minha carne, eu posso lutar e eu vou vencer em nome de Jesus. Aí você está no Espírito, porque você já está lutando contra o pecado, e o pecado já não tem vez mais contra você. Quando você estiver no Espírito Santo, o capeta vai olhar para você e vai falar: com esse eu não posso mais, porque esse já é de Cristo, e com Cristo eu não posso. Estão entendendo isso, irmãos? Viver no Espírito Santo é renunciar ao pecado de uma vez por todas. Não é desejar mais as coisas da carne. Não é desejar o adultério, a prostituição, o roubo, a corrupção. Não é mais desejar tudo que o mundo lá fora prega. É desejar a vida e a paz. Isso é do Espírito Santo. Quem vive pelo Espírito, vai dizer ainda São Paulo aos Gálatas, quem vive pelo Espírito tem que andar de acordo com o Espírito. Se eu vivo pelo Espírito, não posso andar de acordo com a carne, porque quem anda de acordo com a carne está no pecado. Eu preciso e quero andar no Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero te convidar esta noite a pedir o batismo do Espírito Santo mais uma vez. Nós acabamos o Espírito Santo esta noite. Talvez você já tenha clamado o Espírito Santo ao longo do dia. Talvez você esteja clamando o Espírito Santo, sei lá quantos anos, ou quantos dias, ou quantas horas. Mas eu quero te convidar, meu irmão, e te convido hoje, em nome de Jesus, a clamar uma vida plena do Espírito Santo. A não viver mais segundo a carne, a não aspirar mais os desejos da carne, mas aspirar as coisas que vêm de Deus. Viver o sopro da vida, viver o fogo impetuoso, o fogo de Pentecostes que levantou Pedro como um pregador, um homem da igreja, um homem que conduziu a igreja por muitos anos. Que você deseja o Espírito Santo que levantou Paulo, que nos perseguia porque éramos cristãos, e fez de Paulo um dos doutores da nossa igreja, que pregou tão bem para todas as comunidades. Que você deseja esta noite o Espírito Santo na tua vida, talvez como você nunca desejou. Que seja para você o Espírito Santo esta noite.
ressurreição da tua vida. Que o Espírito Santo seja para você hoje. Jesus